Olá, eu sou o Capitão Yawata e eu vou apresentar o trabalho intitulado Otimização do planejamento de download de imagens obtidas por satélites de observação da Terra utilizando o Simulate Anillo. O trabalho foi elaborado em conjunto com minhas orientadoras, né, a professora Carmen Belderheim e a doutora Maria José do Iavé. Para isso, a gente vai passar por esse breve roteiro, uma contextualização e definição do problema de maneira preliminar, só para pontuar algumas abordagens da literatura, a modelagem do problema, a metodologia de otimização, alguns testes computacionais, conclusões, próximos passos e a bibliografia que eu vou deixar disponível para quem tiver interesse. Então, falando diretamente aqui do contexto de operação que a gente busca otimizar, a gente tem satélites de observação da Terra em órbita, eles vão adquirir essas imagens, esses dados vão ser armazenados no, na memória do satélite e quando ele tiver a oportunidade ele vai descarregar esses dados para as estações de solo que vão passar por um processo de pós-processamento até ser entregue ao usuário final. Então, essa parte de tratamento dos dados, né, desde a fase de aquisição até a entrega, passa pelo armazenamento do satélite, né, e organização. Esses dados eles vão ser empacotados, eles vão respeitar alguns protocolos internacionais, né, emitidos por essa CCSDS, e especificamente sobre o empacotamento existe essa norma Space Package Protocol, né, que vai definir que a estrutura de empacotamento ela vai respeitar essa visualização, né, que é um cabeçalho primário que vai ser responsável por identificar o pacote, né, de qual imagem ele pertence, né, para qual instante que vai ser descarregado, enfim. E vai ter um campo variável ali, de tamanho variável, que é efetivamente onde vai ser inserido ali os dados úteis, né, os dados das imagens no nosso caso. E esse processo de aquisição, armazenamento, entrega dos dados, qual o cenário que a gente está, de qual cenário a gente está falando, né? Então, o cenário seriam múltiplos satélites e múltiplas estações de solo, como ilustrado aqui nessa figura. Os satélites são de órbita baixa, então eles vão ter várias oportunidades de contato com as estações de solo, só que esses contatos, essas janelas de acesso que a gente vai chamar, elas têm relativamente o período é bem curto, né, entre 5 e 15 minutos, o que faz com que não necessariamente a gente consiga descarregar todos os dados do satélite nas estações nesses períodos. E só para ilustrar aqui também, um projeto de planejamento de uma semana, a gente tem essas várias oportunidades ali entre 4 satélites e duas estações, por exemplo. Se a gente der um zoom nesse planejamento, para analisar um pouco mais de perto, a gente percebe que existem condições de sobreposição. Aqui a gente vai chamar que é sobreposição do tipo 1, que é quando eu tenho uma mesma estação que pode ter contato com mais de um satélite ao mesmo tempo. Né? A gente pode ver nessas duas situações aqui que eu tenho uma mesma estação, os dois satélites com oportunidade de contato, mas essas janelas de acesso estão sobrepostas. Agora, por outro lado, se a gente analisar por outro ângulo, a gente pode perceber que existe outro tipo de sobreposição, que é a sobreposição que a gente chama aqui do tipo 2. Quando eu tenho para um mesmo satélite estações distintas que ele pode descarregar e esses acessos estão sobrepostos no planejamento. Então, como é que a gente vai considerar essas sobreposições por problema? A gente sabe que uma estação, para ela poder estabelecer contato, né, receber dados ou transmitir dados por esses satélites, devido à natureza da missão de órbita baixa, ela precisa acompanhar a trajetória do satélite durante a passagem. Né? Então, isso define uma condição de exclusividade de serviço para a estação. Ela não pode receber dados de mais um satélite por vez. E para que ela realize esse traqueamento do satélite na trajetória, né, que ela possa acompanhar, ela tem um tempo de setup de preparação, que ela vai sair de um ponto até o outro para começar a receber satélites alternando de um satélite para o outro. Então tem que ser computado isso no planejamento. E para o caso que eu comentei, em que eu tenho um satélite mais uma estação que ele pode contactar, ele não pode descarregar dados distintos para diferentes estações. Então tem que definir um momento em que ele vai passar de uma estação para outra. E como que esse problema ele vem sendo tratado na literatura? Na última década teve uma crescente, né, de trabalhos relacionados à parte de otimização de planejamento de sistemas espaciais. E esse trabalho recente de Cheng et al, ele se aproxima bastante, né, considera praticamente todas as restrições e fatores que a gente está considerando no nosso trabalho, e foi nele que a gente se baseou para gerar o nosso modelo de otimização.
Então, o que a gente está considerando para o nosso modelo conceitual aqui, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo é maximizar a quantidade de imagens carregadas nas estações, nessas janelas de acesso, considerando prioridades distintas entre essas imagens e permitindo a segmentação conforme aqueles protocolos que eu comentei. Então, as restrições que a gente considerou é que cada imagem deve ser descarregada por completo no planejamento, né? Ou ela está ou não está no planejamento. Que cada imagem possui um do time, então tem um instante no planejamento que a partir daquele momento ela deixa de ter tanto valor, né? Tanta prioridade. Que cada satélite pode descarregar dados em apenas uma estação por vez e cada estação de solo permite a recepção de apenas um satélite por vez. Tem que ser computado esse tempo de setup e que para cada satélite existem limites inferiores e superiores de segmentação, ou seja, vai ter um limite mínimo, um tamanho mínimo daquele segmento, vamos dizer, daquele pacote, e um tamanho máximo que a gente está considerando que é a imagem por completo, se for possível. Então, esses conceitos, refletindo uma modelagem do problema, a gente tem essa estrutura de dados, basicamente, com esses conjuntos, né, de imagens, satélites, estações e janelas que são geradas, né? E a nossa variável de decisão vai ser uma variável contínua x e j, que representa o segmento que a imagem está ocupando a janela j, além de uma binária y/i, que é responsável por garantir que toda a imagem esteja alocada no planejamento ou que ela não está presente no planejamento. Por isso, a sua natureza binária. E a metodologia geral para a otimização desse planejamento, a gente propõe dessa maneira. Vai ser gerado um conjunto de dados iniciais, né, por meio de um software de simulação, o Savoir ou o STK, que vai definir essas janelas de acesso para o problema. A partir disso, é aplicado um método de otimização que vai suprimir essas sobreposições das janelas, conforme eu comentei, e contabilizar o tempo de setup da estação, quando necessário, a partir desses dados das janelas. Então, a gente vai passar para a alocação das imagens efetivamente, que inicia-se por um processo GRASP para construir uma solução inicial e, para finalizar, é aplicado o Simulate Annealing efetivamente para poder melhorar essa solução ao longo do processo. Só falando um pouco sobre esse pré-processamento, a gente está maximizando essa função objetiva aqui, que é basicamente maximizar o acesso entre os satélites e estações, dando prioridade para aqueles satélites que têm maior quantidade de prioridade a bordo, né, de imagens de maior prioridade, e que têm maior capacidade de transmissão de dados. E aí, o que está sendo feito nesse pré-processamento? Como eu comentei, a gente está inserindo ali o tempo de setup quando ocorre a sobreposição do tipo 1, né? E redefinindo essas janelas de acesso. E para a sobreposição do tipo 2, a gente considera toda a primeira janela no horizonte de planejamento para então passar para a segunda. Bom, e realizado esse pré-processamento das janelas, a gente passa efetivamente para a alocação das imagens pelos métodos meteorísticos, né? Então, a gente gera a solução inicial através desse método. O GASP é uma meteorística proposta por Ferro Resende 89 e é uma maneira semi-gulosa de ir construindo a solução de maneira gradativa ao longo do processo. Tem um fator alfa que vai definir o quão guloso é esse processo de construção. No nosso caso, a gente vai ter uma lista, né, de imagens candidatas a serem alocadas a cada iteração. Elas vão ser, as de maior prioridade vão ser prioritárias para serem alocadas, e se houver empate entre as prioridades, vai ser alocada aquela de menor do time. Bom, e dada essa solução inicial, a gente passa efetivamente para o Simulate Annealing, né? O Simulate Annealing é uma meteorística bem estabelecida na literatura já, foi proposto por Kirkpatrick em 1983, e ele foi inspirado ali no processo de recozimento dos metais. Então, eu tenho uma temperatura inicial, tenho uma taxa de resfriamento e tenho a temperatura final do processo. Eu inicio com uma solução inicial e a cada iteração eu vou gerar perturbações da solução corrente para avaliar se houve melhora ou não. Se houve melhora, eu aceito aquela solução como melhor, como passando para a próxima iteração. Se não houve melhora, dependendo da temperatura da iteração, ele aceita essa solução como passa a ser a corrente, então ele escapa de ótimos locais dessa maneira no início do processo. E conforme a temperatura vai diminuindo, ele tem menor probabilidade de aceitar essa piora, então ele vai progredindo, realizando melhoras locais ali na solução corrente. Agora, só falando um pouco como é que eu estou representando a solução para o problema, né? É uma matriz
em que eu tenho o número de linhas correspondendo às imagens, o número de colunas correspondendo às janelas, e eu vou distribuir de maneira segmentada as imagens ao longo desse planejamento. Já a avaliação das soluções, como eu comentei, foi baseado somente nesse trabalho de Cheng et al. De 2023. Então a gente avalia a prioridade das imagens de maneira dinâmica de acordo com a penalização, de acordo com o atraso daquelas imagens no planejamento. O que eu estou avaliando efetivamente é esse somatório de todas as prioridades presentes no planejamento, né? E estou penalizando, baseado numa função exponencial decrescente, a prioridade daquela imagem de acordo com o atraso, e eu tenho um fator lambda que define o quão agressivo que eu estou sendo nessa penalização, e assim esse fator lambda pode ser ajustado de acordo com o decisor. Com relação às perturbações que estão sendo aplicadas às soluções, nesse processo de busca, eu tenho de três naturezas distintas e bem intuitivas. A primeira seria retirar uma imagem de maneira aleatória do planejamento, assim eu estou gerando espaço para as futuras alocações na próxima interação. A segunda seria, dentre as não presentes no planejamento, verificar de maior prioridade e tentar realizar a alocação dessa imagem de acordo com os espaços que eu tiver disponível. E a terceira, um pouco mais sutil, que seria redimensionar esses segmentos. Eu tenho uma imagem que já está presente no planejamento, eu vejo que aqui eu tenho um espaço disponível, eu pego um pouco de dados dessa imagem e realoco para essa outra janela. Assim eu adianto um pouco mais a entrega dessa imagem ou disponibilizo espaços que vão ser interessantes para iterações seguintes. Agora falando um pouco dos testes computacionais para verificação da metodologia e validação do modelo, a gente implementou isso em Python. E eu vou trazer algumas análises gráficas aqui, em que o eixo X vai representar a iteração do algoritmo, o eixo Y representa aquele valor de avaliação da solução corrente. E a gente seguiu esses parâmetros para modelar o cenário de testes. A primeira análise que a gente fez foi entender ali a capacidade do Simulate Alignment melhorar a solução efetivamente. Então a gente manteve os mesmos parâmetros de controle e alterou somente a CID, que garantia soluções iniciais distintas. A gente pode perceber pelo gráfico de convergência que o Simulate Alignment ele tem capacidade de melhorar as soluções ao longo do processo, mas aqui eu já destaco que o próprio processo GRASP ele já é capaz de gerar boas soluções logo no início, dependendo do sequenciamento de imagens que ele foi alocando ao longo desse processo inicial. Outra análise que a gente realizou foi manter agora a CID, então tem a mesma solução inicial e só alterei a temperatura inicial. O que a gente percebe é que, como era esperado, né, no final do processo, como o algoritmo ainda tem temperatura suficiente para escapar dos mínimos locais, ele consegue progredir mais no espaço de busca, né? Tanto que a temperatura, aquela execução onde a temperatura inicial foi mais alta, ele conseguiu achar a melhor solução dentre todas as execuções. Outro fator analisado foi manter os outros parâmetros fixos e alterar agora apenas a taxa de resfriamento. O que a gente pôde perceber ao longo dessas execuções é que valores intermediários são mais eficientes para permitir que o algoritmo consiga conciliar ali a exploração global e escape também de mínimos locais. A gente pode perceber que esse valor de 0,86 foi mais eficiente e chegou na melhor solução obtida ao longo do processo. Então, como conclusões dessa breve apresentação aqui do trabalho, é que foi possível validar, né, a metodologia para otimizar o problema conforme proposto, que esses resultados preliminares indicam um bom fator de convergência do algoritmo, principalmente no Simulate Alignment, né, em ser capaz em melhorar a solução inicial do GRASP. Só que, como eu comentei, o GRASP já é capaz de entregar boas soluções logo de início, né, devido a essa metodologia semigolosa, que é natural do próprio processo. E ressalta-se que é importante essa calibração dos parâmetros, como eu mostrei, conforme as análises gráficas apresentadas, da metodística para poder gerar boas soluções ao longo do processo. E só algumas considerações com relação aos próximos passos, né? Seria gerar novos dados de entrada para explorar mais a capacidade da metodologia.
aprimorar as vizinhanças, isso já está em fase de teste, demorou e mostrou bons resultados com relação a ser um pouco mais guloso no critério para a seleção das imagens quando é gerada essas perturbações na solução corrente. Integrar as meteorísticas de setup e a parte da sobreposição das janelas, né? Em vez de ter um pré-processamento, embutir isso já dentro do processo de busca da meteorística, que é um pouco mais complexo, mas seria interessante. E por último, seria desenvolver um modelo de informação linear para obter a solução ótima das instâncias e assim efetuar uma comparação com o resultado obtido pelas meteorísticas. Eu agradeço a atenção e disponibilizo aqui a parte da bibliografia utilizada para a elaboração desse trabalho.